Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Queridos, antes de iniciar o nosso texto, eu gostaria de fazer uma consideração. Aliás, eu queria te convidar a considerarmos nessa noite algo muito importante para a nossa vida e para a vida da nossa família. Hoje eu te convido a falarmos sobre a insensatez. Mas por que falar de insensatez é tão importante? Em primeiro lugar, porque nós estamos às portas de um ano novo. E as decisões que nós tomarmos determinará o futuro da nossa família e também o nosso futuro. Em segundo lugar, falar de insensatez é importante porque hoje nós vivemos em um mundo onde as demandas são infinitas e onde todos os dias nós precisamos definir sobre finanças, sobre o local onde nós vamos morar, sobre a educação dos nossos filhos, sobre fechamento de negócios, sobre nossa família, sobre Deus e sobre a nossa vida pessoal. Na verdade, meus irmãos, nós nunca fomos tão pressionados a responder rapidamente mensagens de WhatsApp, telefonemas, áudios, com isso gerando em nós um enorme senso de urgência 24 horas por dia. E diante de decisões tão importantes, nós não podemos nos dar ao luxo de tomar decisões erradas. Por isso, dependendo da sua escolha, a decisão que você tomar, alguma dessas decisões podem nos levar para um futuro de paz ou um futuro de agonia. Por isso, nesse momento, eu te convido agora a refletir junto comigo sobre as nossas decisões. E, por favor, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, nos versículos de 10 a 13. Gênesis 13, no versículo de 10 a 13. Eu usarei a Ara, mas você pode me acompanhar na versão que está na sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar. Pai, louvado seja teu nome, Senhor Deus. Eu te peço que nesse momento eu desapareça e só tu fale ao teu povo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, houve um momento em que Abraão e Ló viviam juntos, mas ambos ficaram bastante ricos e por isso eles não podiam mais viver juntos. No capítulo 13, a nível de contextualização agora, do verso de 1 a 9, nesse momento mais especificamente de 1 a 4, nós somos informados que Abraão, ao sair do Egito, imediatamente renovou a sua comunhão com o Senhor. Ele renovou a sua comunhão com Deus. Abraão era imensamente rico, ele tinha gado, ele tinha ouro, ele tinha prata, e tudo isso em bastante abundância. Com tanto gado, com tanta ovelha, o rebanho de Abraão precisava movimentar-se rapidamente para que houvesse suficiente de água e pasto. E diante de toda essa grande movimentação, agora aqui nos versos 5 e 8, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, nós vemos que o grupo de pastores de Ló começou a ter problema com o grupo de pastores de Abraão. Abraão, por ser um homem justo, ele não podia permitir que essa atitude deles continuasse, essa atitude incoerente deles continuasse. Por isso, no verso 8, nós vemos que Abraão relembra a Ló que eles eram parentes. Toda essa briga entre eles era um péssimo testemunho para os representantes de Deus naquele lugar.
Agora, aqui no verso 9, Abraão, desejoso pela paz e a harmonia entre eles, faz uma generosa sugestão a Ló, dizendo, leia comigo, por favor, o verso 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. O que Ló escolhesse, a direção que ele preferisse, Abraão seguiria para o lado oposto. Agora aqui, finalmente entrando no nosso texto, veremos com mais clareza as decisões insensatas de Ló. Nós vamos ver que Ló, ele era um homem, um pecador fraco, egoísta, ganancioso, que escolheu para si aquilo que tinha maior valor no seu coração. Ao contrário do seu tio Abraão, que apesar de ter iniciado a sua caminhada cometendo alguns erros, ele se voltou novamente para o Senhor e permitiu que o Senhor escolhesse por ele. E agora, nesse momento, eu gostaria de te mostrar de uma forma gradativa aonde a insensatez de Ló o levou em 3 pontos. O primeiro ponto que eu destaquei, está lá no verso 10, é que Ló viu o que o seu coração amava. O ponto 2, Ló escolheu por vista e não por fé, isso está no verso 11 e no verso 12. E aqui no ponto 3, as consequências da insensatez de Ló, isso está no verso 13. Agora nós vamos considerar o nosso primeiro ponto, é que Ló viu aquilo que o seu coração amava. Acompanhe comigo no verso 10. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Podemos observar de cara nesse texto que Ló, ao levantar os olhos para observar a campina do Jordão, a sua natureza egoísta e avarenta acaba se manifestando meio que imediatamente. Ele viu o Vale do Jordão, que era perfeito para os seus planos ambiciosos, e ao erguer a sua vista e considerar para onde ele ia, os seus olhos viram somente aquilo que era agradável para o seu coração. O Vale do Jordão, ele era perfeito para colocar em prática o plano de Ló, o seu plano ambicioso. Esse vale, ele tinha pastagens ricas, pastagens muito férteis para a criação de seus animais, e também ele era rico em água e bastante largo para concentrar e multiplicar todo o seu imenso rebanho. Tudo parecia perfeito diante dos olhos de Ló, mas ao fundo estava a cidade de Sodoma. Mesmo assim, isso não foi suficiente para que Ló mudasse de direção, porque Ló enxergava somente com os olhos da cobiça. Por isso nós podemos notar no texto que quando Ló contemplava com grande entusiasmo aquele lugar, ele também decidiu se aventurar-se num lugar hostil para a vida de um crente, porque na cabeça de Ló, ele desejava ser como seu tio Abraão. Ele viu tudo o que aconteceu na terra do Egito e ele queria ficar rico como seu tio Abraão ficou no Egito. Por isso, uma vez que Ló provou o que havia na terra do Egito, ele começou a medir tudo pelos parâmetros do Egito. O que Ló não parou para pensar foi que o seu tio Abraão, mesmo após ter cometido o erro de ter ido para a terra do Egito contra a sua vontade e de ter lá conquistado riquezas à custa da verdade, ele se arrependeu e ele não ficou naquela terra. Ouça o que o pastor Warren Wiersbe diz sobre o estado do coração de Ló. Abre aspas. Abraão havia tirado Ló de dentro do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro de Ló. A cabeça e o coração de Ló estavam totalmente influenciados pelos acontecimentos do Egito. Diferente do seu tio Abraão, que pode ter começado errado, Abraão continuava caminhando com Deus. Mas ao invés disso, ele começou a caminhar com Deus e voltou para Betel, e lá ele renovou novamente o seu compromisso com o Senhor. Isso está escrito lá no versos 3 e 4, você pode acompanhar comigo. Olha o que diz o texto. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho na direção de Betel. Por fim, armaram as suas tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e onde Abraão havia construído um altar.
Ali Abraão invocou o nome do Senhor novamente. Ló possuía uma tenda, mas Ló não possuía um altar. Isso significa que, diferente de Abraão, Ló não adorava a Deus. Ló, ele não se importava com as decisões, com a sabedoria de Deus. Diferente do seu tio Abraão, que era apegado ao Senhor, Ló era totalmente apegado às coisas do mundo. Abraão contemplava o futuro com os olhos da fé e Ló contemplava o futuro com os olhos da cobiça. Uma coisa é certa e muito clara que me chamou a atenção nesse texto é que nós podemos comparar a atitude de Ló com a atitude de Eva em Gênesis 3, onde Eva, antes mesmo de comer do fruto e a dar ao seu marido, ela acabou sendo tomada pela cobiça, porque a serpente disse que eles seriam como Deus. Leia comigo, deixa um dedo aí no capítulo 13 de Gênesis e vá agora para o capítulo 3, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Queridos, assim como Eva pecou porque desejou no seu coração ser igual a Deus, Ló também pecou porque foi tomado pela ambição e pela cobiça de ser talvez até maior que seu tio. Mesmo que isso lhe custasse futuramente perder tudo aquilo que ele tanto cobiçava. Da mesma forma que Eva não estava agindo de acordo com seus próprios interesses, desobedecendo a palavra de Deus, Ló também agiu pelo que era certo aos seus próprios olhos, pelaquilo que era certo ao seu coração. Tanto Ló quanto Eva assemelham-se, porque o foco deles não era a glória de Deus, mas sim a satisfação pessoal. Meu querido, nesse momento eu quero me voltar para ti, e talvez alguém aqui que esteja nos visitando essa noite, alguém que frequente essa igreja há muito tempo, esteja reproduzindo o comportamento de Ló. Quem sabe você que me ouve esteja considerando tomar alguma decisão importante esse ano, ou quem sabe o ano que vem, mas assim como Ló, a única coisa que você tem considerado é as coisas do seu coração, talvez a ambição do seu coração. E por isso, se esse o seu caso, é importante nós fazermos algumas considerações nesse momento. E a primeira consideração é a possibilidade de uma possível mudança. Se esse for o seu caso, de repente mudar para algum lugar, de casa, ou estado, ou país, a casa que você vai alugar, o lugar que você vai mudar, você está pensando em morar, te possibilita estar mais perto de uma igreja saudável? Eu conheço muitas pessoas que tomaram essa decisão, mudaram para outro lugar, mas não consideraram isso. E isso é essencial, porque é através do púlpito forte, como nós somos abençoados aqui na nossa igreja pelos nossos pastores, pastor André, pastor Paulo, pastor Heiker, que nós somos alimentados e a nossa família também. Então, é importante que você considere isso na sua caminhada. Uma outra pergunta que eu queria fazer é se nesse local a sua família estará mais perto de Deus ou estará mais perto do mundo. E para deixar isso bem claro, eu queria compartilhar rapidamente um testemunho pessoal. Em 2019, eu decidi alugar uma casa para conciliar o meu trabalho e minha moradia. Nessa época, eu ainda não servia integralmente na obra do Senhor. E por isso, eu ainda me dividia entre o trabalho secular e o pão da vida, o ministério que eu estou trabalhando hoje, que eu estou servindo integralmente. E antes de alugar essa casa, eu deveria ter feito um trabalho mais minucioso de observação. Mas a única coisa que eu considerei naquele momento foi o valor da casa. Eu vi que era um valor bom e logo em seguida eu tomei a decisão. Apesar de ser uma casa maravilhosa, eu deveria ter considerado, ter dado alguns passos com maior seriedade, pois a minha filha ainda não tinha nem 1 ano de idade. E além disso, em alguns momentos, eu precisaria deixar a minha família sozinha, porque nessa época eu trabalhava com cozinha, eu precisava ir ao mercado do Ver o Peso às 2 horas da manhã.
e eu tinha que deixar eles sozinhos naquela casa. Passado um mês, eu ouvi um barulho forte de tambor. E aquilo ali eu corri com meu filho Davi era pequeno na época, e quando eu fui ver do que se tratava, eu descobri que nós estávamos morando parede a parede com o terreiro de macumba. Nos dias que o terreiro funcionava, aquele forte cheiro de oferenda entrava na nossa casa como se fosse lá dentro. E, além disso, nós escutávamos sons horríveis de pessoas que eram incorporadas. E aquilo ali, para piorar toda a situação, tinha uma janela que dava da casa lá do macumbeiro para a nossa casa. E todas as vezes que eu olhava para lá, ele estava na janela olhando para a gente. Estava nos espreitando. Quando a gente saía, ele estava olhando. Quando a gente chegava, ele também estava olhando. Meus irmãos, eu estou colocando essa situação diante de vocês porque toda essa situação poderia ter sido poupada. Tudo isso deveria ter sido evitado se naquela época eu estivesse com os olhos na terra, com os olhos, quer dizer, com os olhos no céu e não com os olhos na terra. Então, eu não tinha necessidade de sair do nosso apartamento, um apartamento próprio, para alugar uma outra casa, apesar de ter a necessidade do trabalho. Eu fui egoísta, porque em momento algum eu chamei a minha esposa, eu já cheguei com a minha decisão pronta para a minha esposa. Em nenhum momento eu procurei pessoas que estavam caminhando comigo. E deixo aqui um parêntese, que quando eu procurava, eu já chegava com a solução, já estava tudo pronto, o contrato assinado. Então, era dessa forma que eu agia. Eu agi semelhante a Ló. Eu só considerei aquilo que o meu coração amava. E nessa época, o que dominava o meu coração era o dinheiro. O que dominava o meu coração era o conforto. E eu quero te dar um conselho, meu irmão. Não seja imprudente como eu fui. Ao tomar qualquer decisão, procure observar com os olhos do alto e não com os olhos de baixo, como eu considerei. Pois eu posso te garantir, se você for prudente, se você buscar o Senhor, se você buscar conselhos com outras pessoas, o próprio Senhor vai te dar uma direção. Amém? Então, meus irmãos, avançando agora no nosso texto, nós acabamos de observar que Ló foi imprudente na sua observação e por isso ele observou somente pelo ponto de vista terreno. Agora, no ponto 2, eu te convido a examinar junto comigo os versos 11 e 12. Por favor, abra aí no capítulo de Gênesis 13, no versículo 11 e 12, onde veremos que as escolhas de Ló eram motivadas pelas coisas desse mundo. Ló ele saiu do campo da observação e agora ele estava no campo das decisões. Olha só o que diz o texto. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Agora aqui no verso 11, meus irmãos, Ló estava resolvido a prosperar, custe o que custar. O texto nos mostra que ele partiu para o oriente, que significa que ele foi na direção leste, do lado oposto da terra de Canaã, para onde o seu tio Abraão havia escolhido habitar. Na mente de Ló, tudo valeria a pena, desde que ele pudesse garantir a prosperidade e a abundância da sua família por todos os dias da sua vida. Nesse momento, Ló estava totalmente cego pela cobiça. A única coisa que ele conseguia pensar nesse momento era a expansão do seu imenso rebanho. Agora, aqui no verso 12, vemos que as escolhas de Ló e Abraão são colocadas em um contraste gritante. Abraão ficou habitando na terra de Canaã, local onde o próprio Deus escolheu para ele, e nós podemos ver isso nos versículos 14 e 15 do capítulo 13. Acompanhe comigo, por favor, o que o texto diz. Disse o Senhor a Abraão, depois que se separou dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Diferente do seu tio, a escolha de Ló comprovou-se ser uma escolha desastrada. O texto nos fala
que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. E a atitude de Ló aqui, meus irmãos, foi muito semelhante à atitude de Demas, quando abandonou o apóstolo Paulo por amor ao mundo. Isso está lá em 1 Timóteo 4,10. Eu vou ler aqui, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Da mesma forma que o amor às coisas desse mundo levou Demas a abandonar o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro também levou Ló a abandonar o seu tio, deixando o lugar do testemunho e partindo para o lugar do juízo. As escolhas, meus irmãos, de Ló, elas devem nos servir como precaução, como um grande alerta, pois mostram que todas as vezes que eu e você escolhemos de uma forma errada, nós pagamos um alto preço, e muitas vezes de forma instantânea, e de outras vezes, que foi o caso de Ló, a longo prazo. Por isso é importante que nós devemos considerar que o amor do dinheiro, aonde ele pode nos levar. E para a nossa reflexão, aqui nessa aplicação, eu quero trazer uma situação que é muito comum agora na virada do ano. Eu sei que aqui quase todo mundo tem filho, e assim como eu, você se preocupa com a educação dos seus filhos. Por isso, eu devo te fazer algumas perguntas. Ao escolher a escola onde seu filho vai estudar, você verifica se lá o ensino é progressista? Você já parou para considerar essas coisas? O nosso pastor vive nos orientando para fazer isso. Eu já vi diversas vezes aqui nesse púlpito. Se esse ensino ele vai bombardear o teu filho com ideologias que vêm do diabo, você para fazer isso? O local onde seu filho vai estudar está sendo escolhido porque é um local que vai te trazer maior economia, mesmo você tendo condições de pagar? Ou esse lugar que você está escolhendo para o seu filho é porque você quer mostrar algo para alguém? Essas são questões muito importantes que nós precisamos considerar com muito cuidado. Porque o que está em jogo, como eu falei no início, não é só a sua vida, é a vida dos seus filhos. Algum tempo atrás, para deixar isso aqui claro, um filho de um conhecido nosso passou no vestibular. E, no outro dia, ele nos convidou, a nossa família, para almoçar na casa dele. Esse homem, ele é bastante rico, e ele tem condições de pagar a faculdade que ele quiser para o filho dele, seja aqui em Belém, seja fora do estado, ou até no exterior. Em determinado momento da nossa conversa, veio à tona o valor da mensalidade, que era bastante alta, beirando a casa dos R$10.000 por mês. Mas, como eu falei agora há pouco, isso não era nada para esse homem. Se ele quisesse, se fosse eu no lugar dele, com tanto dinheiro, eu pagaria tudo de uma vez e ainda pediria um desconto no final. Mas o que foi que aconteceu? O ponto que eu quero ilustrar para você nesse momento é que quando nós conversávamos sobre aquele valor, eu fiz o seguinte comentário para ele, abre aspas, amigo, graças a Deus você tem condições de pagar essa faculdade para o seu filho, porque infelizmente, nos dias de hoje, as nossas universidades públicas se tornaram um ambiente bastante hostil para um jovem tão novo como é o caso do seu filho. E para vocês terem uma ideia, o filho dele acabou de completar 18 anos, parece uma criança. O menino, ele só ia de casa para a escola, de escola para casa. O menino nunca pegou um ônibus na vida. E eu confesso que na hora, eu pensei que eu ia escutar dele. Poxa, verdade, você tem razão, não tinha parado para pensar nisso. Mas ao invés disso, ele falou algo que me deixou bastante chocado. E olha só o que ele disse, abre aspas, eu não me importo com nada disso que tu disseste. Lá, ele pode virar o que ele quiser, desde que ele não me faça pagar esse imenso boleto no final do mês. O resto é por conta dele. Queridos, na hora, gerou um silêncio constrangedor. Naquele lugar, só era a nossa família de crente, mas eu observei que até os descrentes ficaram chocados com a fala daquele pai, eles ficaram perplexos. Naquele momento, claramente, aquele homem estava verbalizando que ele amava mais o dinheiro do que o seu próprio filho. E eu quero deixar uma coisa bem clara nesse momento. Antes de mais nada, eu não tenho nada contra
universidades públicas. Até porque nos dias de hoje, se você parar para pensar, os nossos filhos, esse ensino está em todo lugar. Como o pastor Raik falou recentemente, isso já está na universidade pública. Daqui a pouco as particulares serão obrigadas, porque existe uma agenda a ser cumprida. Mas esse não era o caso desse homem. Esse homem, o ponto que eu quero ilustrar é que o caso desse pai, ele está tomando uma decisão motivada pelo dinheiro. Ele não está nem um pouco preocupado com o filho dele. Nós, pais, nós devemos ser cautelosos quando nós vamos decidir algo dessa natureza, quando dizem em relação à educação dos nossos filhos. Pois o mundo cada vez mais está indo de mal a pior. Se a sua escolha for movida por dinheiro, por status, ou porque você está preocupado com alguém, saiba que uma hora a conta vai chegar. Saiba que todo investimento, toda economia que você fez, toda a economia errada que você fez, poderá levar o seu filho para um caminho sem volta. Busque o conselho do Senhor, busque o conselho de homens de Deus. O seu filho, leve o seu filho, não leve o seu filho para uma faculdade ou uma escola só porque o desejo do seu coração deve ser agradável. Agora, eu quero fazer algumas considerações. Você deve estar se perguntando, mas o que eu como pai devo fazer para prevenir isso, para mandar meu filho para uma escola ou para uma universidade dessa? Primeiro conselho que eu te dou, invista em oração. Você tem orado pelo seu filho? Você tem colocado o seu joelho no chão pelo seu filho? Você deve começar a fazer isso, você deve preparar o seu filho. A segunda coisa, desde pequeno, leve o seu filho para a estação criança. A minha filhinha Esther, ela frequenta desde pequeno, meu filho Davi, isso só traz benefício para a vida deles. Leve o seu filho para o NAD, leve o seu filho para Mensageiras do Rei, leve o seu filho para os embaixadores do Rei. Na verdade, meus irmãos, a nossa igreja, ela é repleta, ela tem muitos irmãos capacitados aqui, embora seja a sua obrigação criar o seu filho e ensinar a palavra do Senhor, mas existem muitos irmãos capacitados aqui. E outra coisa, quando o seu filho crescer, leve-o para assistir às palestras do Seguro na Verdade, que é um ministério de cosmovisão da nossa igreja. Eu posso te garantir que lá ele vai receber um preparo adequado. Então você não tem do que reclamar da nossa igreja. A única coisa que você precisa fazer é colocar o seu filho dentro do carro e trazer, que o resto, apesar que é a sua responsabilidade, a igreja ela faz a parte dela. Amém? Eu te garanto, meu irmão, que se você tomar esses passos, o seu querido filho estará pronto para encarar os desafios do mundo, da vida também. Muitas das vezes, nós pensamos que nós devemos preparar o nosso filho para o mundo. Eu discordo, a gente deve preparar o nosso filho para a vida, ensinar, caminhar com ele diariamente como o Senhor caminhou. Se você não discipular o seu filho, ninguém mais vai discipular o seu filho. Pense nisso, porque se você não fizer isso, talvez seja tarde demais. Então, seguindo o fluxo aqui do nosso texto, nós vimos no primeiro ponto que ao decidir sobre o futuro da sua família, Ló conseguiu enxergar só aquilo que era agradável para o seu coração. No segundo ponto, nós vimos que as suas escolhas foram totalmente motivadas pelo dinheiro. E agora, no terceiro ponto, nós veremos as terríveis consequências das escolhas de Ló. Por favor, leia comigo o verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O texto nos revela que as decisões de Ló o colocaram numa situação muito perigosa, pois os homens daquela cidade eram extremamente maus. Quando Ló novamente mencionado, ele já se encontrava, na verdade, vivendo na própria cidade de Sodoma. Ele já havia deixado as suas tendas. Ló havia abandonado o campo, pois ele era um homem do campo, e agora ele estava vivendo nas ruas daquela maldita cidade. Na verdade, irmãos, não há uma coisa bem clara. Ló passou a viver em Sodoma sem ter uma boa razão para isso, ignorando totalmente os alertas que foram colocados diante dele. Talvez o seu tio tenha alertado ele, o texto não fala sobre isso, mas como ele era sobrinho de Abraão, Abraão devia ter alertado ele sobre isso.
Ele sabia que Sodoma era um recanto de maldade. Ele sabia que a cidade de Sodoma estava entregue ao pecado, mas ele não se importou com isso. Os homens de Sodoma, que seriam os seus vizinhos, eram ímpios, mas ele não se importou com isso. Eles pecavam excessivamente diante de Deus, e isso não importava para Ló. O que ele queria mesmo era estar no meio deles. Por isso, veremos agora quais foram as terríveis consequências da escolha de Ló. E eu enumerei algumas aqui. A primeira que eu coloquei é que Ló ele ficou desacreditado até pelos homens de Sodoma. Você pode ver isso em Gênesis 19, 14. No momento que Ló foi avisá-los de que aquele lugar seria destruído pelo Senhor, eles achavam que Ló estava fazendo graça. Meus irmãos, isso quando acontece, isso é péssimo para um crente quando ele fica desacreditado. Esse era o caso de Ló. O segundo é que Ló perdeu a sua esposa. Ló, ele não tinha uma esposa como ele. Ló era um crente, a sua esposa não era. E no momento que os anjos avisaram que ninguém deveria olhar para trás, deixando aquele lugar de pecado, ela desobedeceu e olhou para trás, virando uma estátua de sal e se tornando um terrível exemplo. Terceiro, Ló escolheu um pedaço da terra que acabou perdendo. Isso está lá em Gênesis 19, de 24 a 25. As terras que Ló tanto cobiçou, o Senhor destruiu. O Senhor acabou com todas. O quarto, Ló foi abusado pelas próprias filhas. Esse, para mim, foi o pior de todos. Todas as vezes que eu leio esse texto, isso gera uma grande contrição no meu coração. As suas filhas o embebedaram, abusaram dele com o objetivo de dar continuidade à sua descendência, custe o que custar. Para quem será que elas puxaram? Elas eram obstinadas que nem o pai. Foram isso que elas viram. E para colocar o plano delas em prática, elas acabaram fazendo isso. E a última consequência é que do incesto de Ló e de suas filhas nasceram os moabitas e os amonitas. A primogênita deu à luz a Moabe, que é o pai dos moabitas, e a mais nova deu à luz ao filho que chamou de Benjamim, que é o pai dos filhos de Amon. Daí nasceram dois povos terríveis que se tornaram inimigos do povo de Deus. Meus irmãos, essas foram as terríveis escolhas de Ló. Mas agora é importante nós fazermos um contraste com a vida de Abraão. Abraão era um homem que, diferente de Ló, que queria fazer sua vontade, ele buscou fazer a vontade de Deus, apesar de determinado momento ter iniciado de forma errada. Depois que Ló partiu, Abraão teve um encontro com o Senhor. Isso está lá em Gênesis 13, 14 a 18. Abraão poderia ter se sentido injustiçado depois que Ló pegou toda aquela terra fértil, toda aquela possibilidade de riqueza, mas não foi esse o caso. Todavia, o Senhor fala a Abraão e ordena que ele olhe para o lugar que o próprio Senhor escolheu para ele. Ló havia levantado os seus olhos e visto que o mundo tinha a oferecer a ele. Ló levantou os olhos e viu que o próprio Senhor escolheu para ele. Deus deu a Abraão toda a terra que ainda pertence até hoje aos seus descendentes, diferente de Ló, que perdeu toda a terra. Abraão acabou ganhando o que não cobiçou e Ló perdeu tanto que desejou. Abraão também recebeu a promessa de uma família tão grande que não poderia ser contada. Um homem idoso, uma esposa idosa e estéril tinham recebido a promessa de Deus que nele seriam todas benditas todas as famílias da terra. E além disso, como um bônus, Deus ainda prometeu que a sua descendência seria maior que o pó da terra. Isso está lá em Gênesis 13, 16. Abraão, meus irmãos, vivia para o eterno. Deus ordena a Abraão para que ele percorra toda aquela terra que seria sua, da sua descendência, pois a fé que ele tinha no Senhor possibilitou a ele todas as bênçãos que nós acabamos de ver. Abraão recebeu as coisas que o Senhor prometeu para ele, diferente de Ló, com a sua incredulidade que perdeu tudo. Agora, nesse momento, eu quero me dirigir a você que está me ouvindo. Nós vimos claramente um contraste desses dois homens. Um homem que passou
a vida fazendo a sua vontade e o homem que passou a vida fazendo a vontade de Deus. Mas nesse momento eu queria falar para você que é crente, você que senta aqui quarta, domingo, sábado e domingo nesse banco e tem escutado a palavra do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. Assim como Ló, eu e você também somos crentes. Ló, ele não era um ímpio. Ló, ele era um crente. Ele era um justo, segundo a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 2,7. Apesar de Ló ser um crente, ele não estava rendido totalmente ao senhorio de Cristo. Existiam áreas na vida de Ló que ele era relutante, que ele não queria entregar ao Senhor. E ainda, ele tinha necessidade que Cristo governasse a sua vida, que Deus governasse a sua vida. Ló perdeu tudo, mas não perdeu aquilo que era mais importante, que era a salvação dele, porque a salvação é dada de graça, e o que Deus dá de graça para a gente, ninguém pode tirar. Mas apesar disso, as Escrituras não nos informam como terminou a vida de Ló. Mas enquanto eu escrevi esse sermão, eu comecei a meditar, eu comecei a pensar como foi o final de Ló. E eu confesso para vocês que eu fiquei com o meu coração bastante triste, imaginando aquele crente, aquele homem justo, que ficava atordoado ali naquela cidade de Sodoma por ver tanto pecado, mas que não teve força para sair daquele lugar. Eu imagino ele chegando nos braços do Pai, totalmente debilitado, totalmente ferido, com todas as marcas da sua inconsequência. E eu te peço essa noite, se você é um verdadeiro crente em Cristo Jesus, não brinque com isso. Valorize a grande salvação, valorize o sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. Eu te peço, meu irmão, que você comece a cultivar as coisas do céu, que você não desperdice uma vida sendo um crente medíocre, infrutífero, que você participe da sua igreja, que você sirva nessa igreja, que você dedique as suas vidas para Deus, que você valorize tudo aquilo que o Senhor Jesus fez para você naquela cruz. Agora, eu queria me dirigir àqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo. Você que ainda não entregou a vida a Cristo, eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero que você pare e medite na seguinte pergunta que eu vou te fazer. O que você ganhou longe de Deus? O que você ganhou fazendo a sua vontade? Se a resposta for nada para essas duas perguntas, eu posso te garantir que a tua vida é uma vida triste. Eu posso te garantir que a tua vida é uma vida de tristeza. Mas de quem é a culpa? Você deve estar se perguntando, de todos os meus problemas. Será que a culpa é da sua família, que talvez não tenha te tratado da forma que você deseja ser tratado? Será que a culpa é do governo, porque não deu o que você tanto merece? Eu preciso lhe dizer, em amor, que a culpa não é de ninguém. A culpa é única e exclusivamente sua. Como assim a culpa é minha, você deve se perguntar. A culpa é sua, meu querido, porque você está agarrado aos seus pecados. Porque você, assim como Ló não quis largar o pecado dele, você também está agarrado. É por isso que você está sofrendo. Eu peço que você medite nessas coisas, porque o seu maior inimigo não são as pessoas, seu maior inimigo é o pecado. Ele é o maior responsável por todos os seus problemas, e não só os seus problemas, mas todos os problemas da humanidade. É por culpa do pecado que você vive atormentado, que você vive triste, que você vive endividado, que você não dorme direito, que o tempo todo você está brigando com alguém. É por culpa do pecado que essas famílias estão sendo destruídas em todas as partes. É por culpa do pecado que você está sendo afastado de Deus. Por isso, é meu dever nessa noite te dizer que enquanto você estiver agarrado ao pecado, você sofrerá mais e mais. Isso acontece desde que o pecado ele entrou no mundo. O homem passou a sofrer por causa disso, porque ele se rebelou contra o seu Criador. No início de tudo, ele vivia em perfeita harmonia com Deus, não havia sofrimento. Mas a partir do momento que o homem
decidiu se rebelar contra Deus e viver a parte de Deus, o sofrimento passou a entrar na terra. Por isso, enquanto você não cumprir o propósito de Deus, você terá uma vida vazia, porque eu e você fomos criados com um propósito, e o nosso propósito é a glória de Deus. Meu querido, pare de querer lutar com as suas próprias forças. Jesus é a solução para o seu problema. Nós falamos isso de dia e de noite no Pão da Vida para os rapazes que moram lá com a gente, que eles precisam parar de lutar com as forças dele. Jesus é a resposta para o teu problema essa noite. Ele é o único que pode te enxugar as tuas lágrimas. E se você deseja começar um ano novo de forma diferente, eu até te aconselho, não espere para o ano novo, tome uma decisão hoje mesmo. Entregue a sua vida para Cristo. Comece hoje mesmo uma vida nova. Da mesma forma que Abraão, não, apesar de ter errado, ele se arrependeu e se voltou logo para Deus. Faça a mesma coisa que ele fez. Ele é o único que pode te libertar dos teus pecados. Pare de resistir. Entregue o seu caminho àquele que é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu posso te garantir que essa será a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. E você não vai se arrepender em nenhum momento. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor mudou a minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque eu confiei no Senhor e entreguei ao Senhor todos os meus pecados. Eu te peço que o Senhor me liberte cada vez mais deles, Pai. Liberte todos aqueles que estão aqui, aqueles que ouviram a Tua mensagem, Pai, e receberam a Tua palavra, que o Senhor possa mudar o coração deles. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.